conferência de imprensa dos vereadores do PSD na Câmara de Torres Vedras sobre a reunião de Câmara que teve lugar esta manhã nos espaços do Conselho. Muito bem, muito bom dia a todos. Hoje fazemos, como habitualmente, de forma mensal, a nossa conferência de imprensa pós-reunião de Câmara Municipal. Só dar nota que hoje, por questões pessoais, a nossa colega Maria João Ribeiro não pode estar presente, mas queríamos falar muito focadamente e muito especificamente daquela que foi o update, a atualização que nos foi dado pelo Delegado de Saúde, que hoje esteve presente na reunião de Câmara Municipal, por nossa sugestão e nosso pedido, que foi, e se reconheça-se prontamente, acedido pelo Presidente da Câmara Municipal, em convidar o Delegado de Saúde. Como tiveram nota há poucos minutos, a Câmara Municipal emitiu um comunicado à Proteção Civil dando nota de mais 10 casos ativos em Torres Vedras, o que é um número bastante significativo. Referiram-nos 10, ou seja, que estavam porque uma das pessoas foi reclassificada, ou seja, foram mais 7 ativos face àquilo que era o dia anterior, mas que isso resulta, digamos assim, de um somatório que tem de ser feito, de mais um óbito, de mais um caso que tinha sido atribuído erradamente à Freiraria de Torres Vedras, quando é à Freiraria de outro município, e ainda a uma recuperação. Portanto, o valor que nos disse, sendo que não é muito relevante nesta fase estar aqui a discutir, mas são 10 casos. Aquilo que foi relevante e que queremos partilhar e que nos gerou alguma preocupação foi aquilo que nos foi dito pelo Sr. Delegado. Primeiro dizer que, não querendo alarmar, naturalmente, tentamos sempre ter uma pessoa responsável, é de que existe uma transmissão comunitária e que resulta de todos os contextos, até creio que cito de memória, de todos os contextos da literatura relativamente à Covid, ou seja, em transportes, em fábricas, em habitações de menores condições, também houve aquele surto, como sabemos, do hospital, e ainda no setor da construção civil. A nossa preocupação foi saber, e isso foi uma preocupação partilhada também pelo Delegado de Saúde, foi saber como é que está a ser feita a identificação e depois também, naturalmente, o inquérito epidemiológico que permite identificar e rastrear e, naturalmente, também tentar parar as cadeias de transmissão. E aí deixam-nos muito preocupados, porque entre a data de suspeita e, portanto, de teste de um caso suspeito, de alguém suspeito, até o inquérito epidemiológico pode demorar 6 dias. E aquilo que nos preocupou mais foi ter dito que estão neste momento, em Torres Vedras já se vive uma segunda vaga que é mais complexa do que a primeira, são palavras já atingiu, já ultrapassou a primeira vaga, palavras do Sr. Delegado, que eu estou aqui em pequenos apontamentos a tentar não falhar em termos de rigor, e que essa situação está também a ter um problema que tem que ver com a falta de pessoal. Foi-nos dito que a métrica alemã, só para termos uma ideia, é de ter uma pessoa para este tipo de inquéritos epidemiológicos que são essenciais para parar as cadeias de transmissão, de 5 pessoas para cada 20 mil habitantes. Isto significaria que Torres Vedras deveria ter, pelos bons critérios internacionais, 20 pessoas, nos nossos 80 mil habitantes, para fazer esse tipo de identificação. Em Torres Vedras, neste momento, existem 3 pessoas quando deveriam existir 20. Isto é uma queixa que não é só seguramente de Torres Vedras, há de ser também uma situação que é transversal a todo o país, mas preocupando-nos diretamente nesta fase no nosso município, foi-nos transmitido pelo Sr. Delegado de Saúde que já fez vários pedidos à tutela para que fosse reforçado o pessoal e que até agora ainda não foi bem sucedido. Portanto, aquilo que é importante dizer da nossa parte é que continuamos, como sempre, de forma construtiva, não querendo transmitir informações erradas, tentando não alarmar, mas cientes da responsabilidade coletiva que todos vivemos. Há situações, naturalmente, que, como devem ter percebido, que teve a nossa ausência naquelas 2 ou 3 inaugurações que, entretanto, existiram, porque achamos que o desenvolvimento económico é fundamental, o equilíbrio entre a parte económica, a parte sanitária, de saúde e a parte social são importantes, mas aquilo que é supérfluo, aquilo que é acessório, aquilo que não tem que ver com
o bem-estar e a atividade essencial devem ser claramente evitados. Quando as pessoas não têm eventos, não podem ir a eventos que são gerando muitas vezes a sua essência comunitária, depois fazerem festas e fazerem inaugurações, é algo com o qual nós não compactuamos, respeitamos a decisão de quem está, mas acho que consideramos que dá um mau sinal e um mau exemplo à comunidade. E por isso, inaugurações, tipo de festas, para o que quer que seja, não contem connosco, para debates políticos, para discussão política, para tentar ajudar, ser construtivos relativamente a esta matéria e outras. Estamos cá seguramente também na linha da frente e também uma palavra, naturalmente, a todas as pessoas que estão. Uma segunda nota antes de passar ao Luís, que até seria seguramente a primeira, mas de facto os dados foram muito recentes. Queremos lamentar a morte do Sr. Coronel Oliveira Santos, alguém que foi vereador desta casa, foi candidato à Câmara Municipal pelo PSD, foi presidente de Torriense, uma figura ilustríssima, uma personalidade ímpar na nossa sociedade e que lamentamos profundamente a sua morte. Foi lavrado hoje um voto de pesar para ser endereçado à sua família e não queríamos também aqui deixar de dar esta nota. Passava aqui para 2 temas também por parte do meu colega Luís Aniceto e depois naturalmente colocamos à vossa disposição para quaisquer questões que entendam necessárias. Senhora, bom dia a todos e a todas. Sobre os temas que vou falar e portanto que falámos hoje no PAOD, tem a ver com 2 situações que são e que houve algumas queixas de torrienses nesse sentido, sobretudo da periferia, portanto das aldeias, pela falta de transportes que existem, ou seja, foram suprimidas ou diminuídas algumas linhas que também, segundo informação, foram repostas, mas isso causou alguns transtornos e transtornos graves, no sentido em que alguma população e população também mais vulnerável não tinha acesso aos mesmos ou em horários muito dispares. Uma outra questão que falámos e que, portanto, até foi um assunto que já trouxemos algumas vezes à opinião pública, tem a ver com o que está no Programa Nacional de remoção do ambiente nas escolas. Nas escolas que, portanto, há um ano a esta parte, estavam limitadas ao JI e às EBs, ou seja, do primeiro ciclo. Neste momento, e com a descentralização, portanto, temos também as outras do segundo ciclo, digamos. E com isso estava previsto também para a cidade e para as escolas EB e JI uma remodelação que estaríamos a pensar que teria o seu início em 2021. Mas pelo que foi possível concluir da abordagem que fizemos hoje ao Sr. Presidente de Câmara, vai ser utilizado o valor para a remoção, ou seja, vai ser feita pelo telhado. Eu até utilizei a expressão vamos começar as escolas pelo teto, pelo telhado, mas não vai para já. Presumo que devido a restrições orçamentais ou adiamento do investimento, vai ser apenas retirado o amianto e, portanto, a reestruturação e as obras de remodelação que teriam maior profundidade não irão existir. Agora estamos... Como vocês gostam. Eu queria perguntar se, quando falam que a situação está mais complexa, a situação epidemiológica do Conselho, relativamente aos dados que foram divulgados antes do confinamento, ou seja, o número aumentou. Isso é um facto, ou seja, que o número hoje de ativos é um número que nunca tinha, no pico anterior, verificado. Isso é factual. Aquilo que nos preocupou mais foi, de facto, a ausência de recursos humanos para poder suster rapidamente esta situação. Foi a indicação por parte do Delegado de Saúde que existe hoje transmissão comunitária, portanto, com maior dificuldade de identificar e, por isso, parar as cadeias de transmissão, de que existem todos os contextos, a expressão foi dali que a literatura nos apresenta, e que há uma expressão que foi clara, foi que Torres Vedras está a viver uma segunda vaga da Covid. E, portanto, essa expressão que foi dita pelo Delegado de Saúde, acho que foi muito transparente, acho que foi muito claro hoje na sua abordagem, não escamoteou, creio que nada, e foi importante, e acho que
A transparência da informação é fundamental, até para que as pessoas possam adotar as melhores práticas para que, coletivamente, em conjunto, se possa, naturalmente, dar um termo e dar um fim à Covid, que não será próxima, mas que será melhor ou mais bem sucedida se todos estivermos em conjunto a trabalhar para isso. Tendo em conta essa declaração, Sim. o município disse que ia tomar algumas medidas, ou mais ou menos medidas, falaram sobre isso, sobre esse tema. Tendo em conta que esta segunda vaga, provavelmente no lugar de saúde, parece estar a ser pior ainda do que a primeira, vamos manter as coisas como estão? Ou... Essa é uma questão que eu até recordei ontem numa entrevista à concorrência e que nós falámos aqui numa conferência de imprensa, ainda no espaço do Conselho, de que medidas é que foram tomadas pela Câmara e que numa primeira fase eu creio que houve algum, diria, se calhar a expressão não será melhor, algum autodeslumbramento de que havia poucos casos e que, portanto, nós fizemos estas determinadas medidas e, portanto, é causa e efeito. Nós sempre dissemos que não vale a pena nem autoelogiarem-se demasiado, nem depois autocensurarem-se em demasia também. Cada coisa tem o seu contexto. Uma das questões que pode ser evitada é, de facto, haver festas. Haver festas no sentido de inaugurações que são absolutamente desnecessárias para o desenvolvimento. Inaugurar ciclovias que já estão realizadas, que foram repintadas para convidar um Secretário de Estado, que é o Secretário de Estado, só se for por isso, que é o Secretário de Estado conhecido pelo Secretário de Estado dos Ajustes Diretos. E isso, talvez tenha aqui alguma semelhança e alguma ligação. Não faz qualquer sentido, por exemplo. E, portanto, a Câmara Municipal deve tentar continuar aquilo que é a sua atividade em parceria com as freguesias de informação. Esta troca de horários também não ajudou. Hoje, finalmente, houve um esclarecimento sobre isso. De tentar, naturalmente, praticar aquilo que são os melhores comportamentos de informação e de pedagogia ao cidadão e evitar aquilo que é supérfluo. Isso é absolutamente essencial. Outras medidas, não há dúvidas que haver medidas desgarradas, o município faz uma, o outro município faz outra, não é a solução. A solução são respostas regionais, respostas internacionais. Há um coordenador regional de Lisboa, que eu espero que esteja, de facto, a funcionar não apenas para a área metropolitana, mas também para nós. Portanto, há uma ligação muito direta e a Câmara Municipal tem de seguramente ser ativa, ser proativa e ser parceira em ligação aos outros municípios. Só assim é que é possível, com boa informação, com uma boa ligação e não esconder nada. Isso é absolutamente fundamental. E tentar, naquilo que é as suas competências, também partilhar e assegurar em parceria, nem que seja com pressão junto da tutela, para que mais pessoal seja afeto a Torres Vedras. Não é, um Presidente de Câmara não pode naturalmente assobiar para o lado quando um delegado de saúde diz que os melhores rácios diriam que nós precisávamos de 20 pessoas e só temos 3. E esse dado é fundamental para que se possa dar resposta na questão sanitária. Outras respostas serão necessárias também, porque já se verifica muitas dificuldades de muitos cidadãos, quer individualmente, quer nas associações, quer nas empresas, e essas terá de ser também um estudo muito apurado para que a Câmara Municipal seja parceira e possa também ser aqui um farol de solução para esses problemas. Foi comunicado há cerca de semana e meia, ou seja, no início desta avalanche de casos de Covid que atingiu o Conselho, foi comunicado pelo município o levantamento das medidas de apoio ao Covid e das medidas que estavam situadas pelo município. A partir daí, penso que também não teve nada a ver, mas a partir daí começam-se a dar consecutivos casos de pessoas infectadas por coronavírus. Foi a altura certa para publicitar o levantamento das medidas de apoio e contenção Covid ou não? Bem, como sabem, essa decisão foi uma decisão que resulta de uma deliberação que já tem algum tempo. Eu penso que foi mal comunicado. Dizer que terminam as medidas é um assunto que nós sempre falamos muito, a necessidade da clareza, da não confusão, dizer que se fecha de um lado e depois se reabre do outro, fica em casa. Por exemplo, nós tivemos ao mesmo tempo em que o Presidente da Câmara andava em cima de um trio elétrico para a estação de televisão, tínhamos os concertos a dizer para ficar em casa, dos Alba Luna. E nada contra os Alba Luna, mas em termos de comunicação, em termos de percepção pública, isso é muito estranho, é muito difícil de perceber. O Presidente da Câmara anda ali numa festa num trio elétrico.
e depois as pessoas têm que ficar em casa para ver um concerto. E portanto, são estas. E depois de uma inauguração de uma ciclovia, todos a pedalar, todos juntos. É esta dificuldade que eu acho que a clareza é necessária. O que é que acontece? Essas medidas que foram terminadas são designadamente relativas ao estacionamento. E eu creio que a comunicação não foi seguramente a melhor. Porque aquilo que aconteceu não foi um levantamento de outro tipo de restrições, a não ser do horário também dos bares, que podemos falar sobre isso. Mas foi seguramente mal comunicado, num tempo em que Torres Vedras estava a aumentar o seu número de casos, dizer ao mesmo tempo, bem, terminaram as medidas. Quando, na verdade, aquilo que deveria ser comunicado era de que, bem, vai passar a ser pago novamente o estacionamento, porque era disso que significava. Agora, aquilo que também os torrenses acho que conseguem perceber, de forma muito factual, aquilo que nós próprios dissemos, foi de que era uma falácia o grande desconto, o grande apoio, designadamente relativamente à fatura da água. É que nós dissemos, bem, com tantas contas, tantas percentagens, tantos escalões, depois vejam lá qual é que é o valor absoluto. E eu convido todos os torrenses a verem a sua fatura da água, para verem qual foi o desconto que tiveram face aos meses anteriores, até comparativamente, eventualmente, até com o ano anterior. Porque, de facto, não houve nenhum desconto em termos absolutos, por uma razão muito simples. O pequeno desconto que foi efetuado foi consumido pelo aumento de consumo que houve, passa aqui o portunário, e que isso muitas vezes significou até o aumento do escalão. Porque as pessoas estão mais em casa, consomem mais domesticamente. E, portanto, houve vários tipos de informação que foram transmitidas que não correspondem à realidade, que tiveram um determinado objetivo e que hoje, como quase tudo que tem pés de barro, acaba por ser clarificado. Falaram sobre o surto no hospital de Torres Vedras. Falamos. Se há muitos casos ligados que foram contabilizados no Conselho. Falámos, perguntámos diretamente sobre a questão do surto do hospital. É bom dizer algo. Estas notícias que são necessárias, porque elas correspondem à verdade, e portanto a comunicação social, os políticos têm a obrigação de dizer tudo e as pessoas fazerem no alto do seu juízo aquilo que é também as suas opções, mas não são notícias que ajudem a dar confiança às pessoas nos centros hospitalares. E nós tememos sempre muito que, para além da Covid, das doenças, das mortes que podem ocorrer, e esta noite, este dia ocorreu mais um, são as pessoas que ficam com menos cuidados de saúde por receio de irem às instalações e aos centros de saúde ou aos hospitais. Dito isto, há ali de facto isso eu posso transmitir, porque foi transmitido pelo Sr. Delegado de Saúde, que não há um consenso sobre a origem do surto entre o centro hospitalar e o delegado de saúde. O centro hospitalar avançou com uma explicação para a comunicação social, num comunicado. O delegado de saúde tem um entendimento diferente sobre o paciente zero, aquele que deu origem. Portanto, são questões que nós também não queremos, nós não quisemos, nem queremos desenvolver muito, nem alimentar muito, porque são interpretações científicas ou médicas de quem está no terreno e de quem tem habilitação para isso. Aquilo que nos preocupa, em especial, é o tempo que medeia, o tempo que corre entre a identificação de um suspeito, que vai fazer um teste. Esse teste demora X dias, tem que ser feito até 48 horas, depois o resultado são mais até 72 horas e depois ainda há mais pelo menos um dia, com grande esforço das poucas pessoas que estão ao dispor para esse tipo de serviço, para fazer o inquérito epidemiológico. Isto dá 6 dias. Um potencial de 6 dias para identificar com quem é que aquele caso positivo esteve. Ora, é muito tempo, há muita diluição de identificação, isso cria também depois um problema, porque depois, como qualquer contágio, é viral e vai se expandir. E isso é tudo que nós não queremos. Uma outra pergunta. Foi-lhes dito foi referido no início da conferência de imprensa que ontem existiram 10 casos positivos em Torres Vedras. Foi-lhes comunicado hoje, às 10h10 da manhã, os números de ontem, onde dizia que havia 9 casos positivos. São de confiar os números oficiais que saem cá para fora? Segunda pergunta. Porque é que os números oficiais, se é que há explicação para isso, estavam a sair às 18 horas, entre as 18 e as 19 horas, e quer os números deste domingo, quer os números desta segunda-feira, passaram a sair só no dia a seguir de manhã.
há explicação para ambas as coisas ou não? Primeira questão, são de confiar. Nós confiamos, queremos confiar neles e acho que as pessoas devem confiar nos números. Há, de facto, e já foi reconhecido também pela DGS, uma discrepância entre os números locais e nacionais. Vamos, se sempre foram os números que nós tivemos em consideração, confiar sempre nos números que localmente são partilhados, porque eles estão, pela proximidade, seguramente têm maior adesão à realidade. Sobre o 10 ou o 9, eu de facto não vi o comunicado. Estou-vos a transmitir aquilo que o delegado de saúde nos partilhou, explicou a diferença entre os 54 para os 61, portanto mais 7 ativos, e que isso resultava depois para 10 pelo falecimento de um, portanto saía dos ativos, pela recuperação de outro e pela reclassificação de outro. Ou seja, alguém que tinha estado como ativo em Torres Vedras que já não era. E portanto daí não podemos dizer que é de 54 para 61, mas de 53 para 61, portanto mais 8 com mais um óbito e mais um recuperado. Mas de facto não é muito relevante nesta fase. Agora estamos discutindo, penso eu, entre 9 ou 10. É um número que também, para sermos justos, tem que se ter em consideração que no penúltimo dia teve 0. Portanto, fazendo aqui uma média semanal, se calhar estamos a falar de 4, 5 casos por dia, mas são números de facto preocupantes para aquilo que nós tivemos. Relativamente à questão da confiança, nós entendemos que há condições que a população deve confiar nos números que é dado pela Autoridade Local de Saúde. Eu não me recordo se foi uma terceira pergunta, ou se foi só duas. Qual a razão porque, para dar 0 casos positivos este domingo, foi necessário passar para o dia é relativamente ao horário. seguinte, Muito bem. Eu tinha a ideia que tinha ficado aqui uma terceira pergunta, mas que não tinha respondido. O problema foi a comunicação, mais uma vez. Ou seja, nós ainda hoje falamos sobre isso, que não é bom que haja um horário que estava a ser cumprido quando havia poucos casos e depois de repente era às 10, às 10h30, um dia quase à meia-noite. Isso não gera confiança e gera aquilo de pior que pode haver. Especulação, dúvida, porquê? Desconfiança. Foi muito mal no domingo não ter havido nenhuma comunicação. Ter só havido na segunda-feira, sem nenhuma explicação para isso. Felizmente ontem foi de alguma forma corrigido, tendo dito que por razões até de resultados chegarem muito tarde, até porque isso obriga que o Gabinete de Comunicação esteja até quase à meia-noite à espera de confirmar números, são números sensíveis, então que, muito bem, passa-se a ter um novo modelo, às 10 da manhã, até essa hora do dia seguinte, vão recolher e confirmar os números face ao dia anterior. Parece-nos um bom procedimento. Foi pena, de facto, estes dias de alguma menor clarividência. Uma última pergunta. Referiu novos horários dos bares nas medidas de desconfinamento Sim. Quais são esses horários? O que é que se pode fazer? Até porque eu acho que a própria GNR não sabe bem quais são as novas normas. Que eu estive num desses espaços comerciais aí às 21 horas, 21 e qualquer coisa, e estava a ser colocado em questão o caso das pessoas terem que sair. Quais são os novos horários, as novas condições para bares, restaurantes, para esse tipo de estabelecimentos comerciais? Muito bem. Relativamente aos restaurantes, o horário é o horário que é definido a nível nacional. Uma das questões que também sempre dissemos e que achamos que o número quase sem fim de comunicados não ajudava à clarificação e à percepção da realidade. As pessoas não sabiam e muitas vezes não sabem o que é que contam. Relativamente aos restaurantes é uma definição nacional. Relativamente aos bares, fomos também comunicados ao mesmo tempo que os senhores, que é mesmo assim que funciona. Ninguém nos perguntou, mas partilharam que seria agora até à uma da manhã. A questão dos bares é uma questão que tem que ser resolvida a nível nacional. Ou seja, não há dúvida alguma que há uma apetência, sobretudo jovem, de se reunir, sobretudo agora depois das aulas, depois dos testes, depois da época escolar terminar, e como noutras situações, e eventualmente é importante, e há cada vez mais setores a falar sobre isso, de que mais vale, em algumas circunstâncias, encontrar soluções de controlo do que deixar à desregulação e ao descontrolo. E, portanto, essa solução não pode ser local, tem que ser a nível nacional, em que, sendo difícil, não se pode assobiar para o lado. E aquilo que pode acontecer muito é um sentimento de panela de pressão e depois ajuntamentos ilegais, ajuntamentos de mais de 20 pessoas, que é hoje o limite, que vão criar problemas. E, portanto,
entre o controle de uma situação que não é seguramente fácil, de ter bares sem contacto, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, todos nós conhecemos a realidade, mas há outro tipo de atividades que os bares podem fazer que não as discotecas, que é mais difícil, e de adaptações que eu creio que a nível nacional deve ser discutido. O problema é sempre as informações e as mensagens contraditórias que são dadas. As mensagens não podem ser contraditórias e tem de haver uma linha clara daquilo que se quer a nível nacional, quer a nível local. E isso eu creio que tem faltado e tem surgido também alguns casos de próprio desconhecimento das autoridades e das próprias entidades a quem se aplicam as regras, que muitas vezes podem estar ou não a colocar a sua atividade em risco legal, mas que não sabem. Aliás, em muitas das decisões da própria Câmara, muitas delas, se calhar, não têm cobertura legal, como falámos já algumas vezes. Mas são por nós que também não queremos voltar a desenvolver aquilo que é o nosso apelo, é que as pessoas naturalmente mantenham a sua vida o mais normalizada possível e com cuidados redobrados, que a situação está ainda, infelizmente, longe de ficar resolvida. E à Câmara Municipal pede-se prudência, pede-se um bocadinho menos de autoelogio. Não sei se recordam que até o Presidente da República tinha ligado ao Presidente da Câmara. Esqueceu-se de dizer que ligou aos 308 Presidentes de Câmara. E que ele estava quase a vir a Torres Vedras, e depois já foi não sei quantos municípios, não veio, foi cá. E, portanto, houve ali algum deslumbramento de autoelogio, que eu acho que não é bom para ninguém, que era em excesso face aos eventuais méritos, e agora também não vale a pena criticar em excesso por eventuais méritos. Temos que encarar com serenidade, com firmeza e com um sentimento coletivo e protegendo. Isso foi uma questão que nós fizemos, as populações de risco, e isso fizemos as questões relativamente aos lares, relativamente a esse tipo de situações também em que naturalmente são mais suscetíveis à letalidade, a uma taxa de letalidade maior. Só uma última pergunta da minha parte. Os vereadores do PSD consideram que é só uma falha de comunicação, uma má comunicação, ou, por exemplo, no caso de algumas medidas, como a isenção do estacionamento ter acabado, podia muito bem, tendo em conta que estamos a assistir a uma segunda vaga, como disseram, o delegado de saúde disse que pode ser mais forte que a primeira, ou a Câmara podia muito bem ter mantido algumas das medidas. Se vocês concordam ou só concordam com o levantamento dessas medidas? Eu acho que a dificuldade de identificar que medidas é que foram levantadas dá resposta à ausência de medidas concretas que de facto foram adotadas, apesar da aparência do contrário. Relativamente ao estacionamento, é preciso compreender também a razão de ser do pagamento. O estacionamento é pago, e queremos ser muito justos e racionais, para o ordenamento do estacionamento. Essa é uma das razões de existir o pagamento. E aquilo que já se estava a verificar com a reabertura era algum descontrole naquilo que era o estacionamento, com muitos carros que ficavam o dia todo e não permitia, não era bom sequer para o comércio local, não haver essa alteração e essa mobilidade de carros dentro da cidade. Outra coisa diferente foi aquilo que aconteceu 2 semanas antes, em que muitas pessoas foram multadas porque infringiram uma regra, é verdade, que foi estacionaram em zonas residentes, mas essa informação de levantamento dessa suspensão, porque tinha sido suspensa as próprias zonas de estacionamento, não foi bem comunicada e apanhou muita gente despercebida, sem perceber aquilo que estava a acontecer. E, portanto, a comunicação é impossível não estar associada, ligada diretamente àquilo que são as decisões. Relativamente à decisão do estacionamento pago, na minha opinião, é muito pessoal, não me choca que neste momento, em julho, nós estejamos com o estacionamento pago. Mas a questão do estacionamento pago ou não pago não tinha a ver com a falta de transportes, que foram os TUTs e as outras carreiras das aldeias aqui do Conselho, que foram reduzidas ao mínimo. Não tinha a ver com as pessoas terem obrigatoriamente que trazer a viatura para a cidade para virem trabalhar. Não fazia sentido continuar, já que não foram restabelecidos na totalidade os serviços de transporte, evitar que os poucos que há venham à pinha também, se pode dizer assim, com pessoas para a cidade que não tenham de deixar as viaturas? Sobre a questão dos transportes, o Luís já referiu, aquilo que foi dito foi que já tinha havido é gradual e não é completo, mas que há uma recuperação de algumas rotas. E perguntámos diretamente também, relativamente ao tudo, que já foi, esse sim, restabelecido, pelo menos foi informado, de forma integral.
Mas eu creio que não foi essa a razão principal. A razão principal foi haver uma menor procura e haver residentes em casa, para já, mais residentes em casa com carros que não têm dístico, ponto 1, e também haver uma menor procura à cidade porque as coisas estavam fechadas. Eu acho que tem a ver mais com isso a situação da isenção do que outra razão qualquer. Porque as pessoas não deixarão de vir de carro ou não por estarem estacionados no centro ou estacionarem na Expo Torres. Isso também quer dizer com toda a clareza. As pessoas, a decisão não é entre vir de carro ou não vir de carro. É entre estacionar de forma mais próxima do centro ou estacionar na Expo Torres. Essa é a alternativa. Agora, aquilo que eu muitas vezes quero dizer, para sermos muito justos, é de que não haver pagamento no centro prejudica um comércio local já ele muito debilitado. Porquê? Porque os estacionamentos, se estiverem lá um carro o dia todo, vai fazer com que ninguém possa lá estacionar durante esse dia. Enquanto se houver rotatividade, mais carros podem estacionar, mais pessoas podem aceder ao centro. E, portanto, não queremos que seja uma má decisão estar em julho. Houve até quem defendesse que deveria ter sido antecipado o pagamento exatamente para assegurar essa rotatividade. Portanto, sobre essa medida em específico, não temos nenhuma crítica a fazer. Sobre a comunicação da questão das zonas de estacionamento que tinham sido suspensas e depois tinha sido levantada essa suspensão, acho que essa sim gerou problemas desnecessários. Muito bem, muito obrigado então pela vossa presença. E foi a conferência de imprensa sobre a reunião de executivo desta manhã da Câmara Municipal de Torres Vedras. Foram os vereadores do PSD, dois deles, Marco Claudino e Luís Aniceto, que estiveram aqui então a dar a sua opinião sobre o que se passou hoje na reunião do município e, sobretudo, muito em especial sobre o Covid que está de novo a assolar a nossa região. Até já, obrigado.